Olá, Joey, muito prazer. Eu me chamo Luan Ribeiro, eu sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do Portal Articult. Para mim é uma honra estar falando com você, exaltando sua produção, Antônio Bandeira, o poeta das cores. E muito obrigado por nos receber. Serei bem breve nas minhas perguntas, tá bom? Tá bom, tranquilo. O meu corrido aqui que eu vou pegar um voo agora para ir para o Rio. Mas Tranquilo, vamos lá. serei bem breve. Joey, o que te atraiu na figura de Antônio Bandeira a ponto de transformar sua vida e obra em um documentário? Houve algum momento específico que você teve aquele insight? Preciso contar essa história? Você poderia compartilhar sobre? Então, nos anos 90, no final dos anos 90, eu fui trabalhar no curso de comunicação social da Universidade Federal do Ceará para montar um laboratório de vídeo lá. E aí eu conheci o sobrinho dele, que é o Francisco Bandeira, que é artista plástico também. E desde esse período, que ele, toda vida que encontrava comigo, falou: pô, você tem que fazer um filme sobre meu tio. Já era uma coisa quase que obsessiva. Eu achava que ele já tinha incorporado o espírito do tio, de tão parecido que ele é e artista plástico que ele é também. Então foi a partir daí. Toda vida que eu encontrava com ele vamos fazer e tal. E aí, quando foi em 2018, cheguei a conclusão de que realmente daria um bom filme, né? Comecei a ler, a pesquisar sobre esse personagem que é muito conhecido aqui no Ceará, porque é uma figura que saiu aqui de Fortaleza na década de 40. Imagina, essa cidade era uma província, né? E o cara foi primeiro para o Rio de Janeiro, que era a grande história de ir para o Sul, né? Para o Sul Maravilha, e depois foi para a França e aconteceu como artista, se firmou como artista e tal. Agora também, logo quando eu decidi fazer o filme, eu percebi que não seria um filme fácil de fazer, pelo fato dele ter falecido na década de 60, os contemporâneos dele todos já tinham falecido, né? As pessoas que conviveram com ele, e a falta também de material iconográfico, né? Você não tinha uma voz dele. O único registro que tinha em filme era um filme inacabado que foi rodado aqui no Ceará, pelo José Maria Siqueira, que na verdade era um copião dele visitando uma praia aqui do Ceará. Mas aí, enfim, achei que daria um samba, e aí botamos no edital aqui da Secretaria de Cultura, e aí virou realidade. A gente começou a filmar no final de 2019, aí veio a pandemia, né? E eu parei praticamente 2 anos. Tinha que entrar nos lugares, não é só pela equipe, mas tinha que visitar as pessoas, então ficou inviável. E aí a gente retomou em 2022, 2023 e conseguimos finalizar no meio do ano passado, né? Muito bom, Joey. E para você, o que torna Antônio Bandeira tão essencial para a arte brasileira e por que você acha que, mesmo sendo uma referência internacional, ainda há muito a se descobrir sobre ele aqui no nosso país? Então, primeiro, levando em consideração que ele teve uma carreira muito curta, né? Ele faleceu com 45 anos, então o filme fala isso, que ele teria muito a render ainda, e provavelmente se ele tivesse continuado produzindo, ele seria conhecido como os grandes pintores contemporâneos, né? Isso dá para acenar nesse caminho. Agora, a grande sacada dele é que ele foi para fora, ele pegou uma bolsa, foi para Paris, e quando chegou lá, ele já sacou que o lance dele não era academia, né? E chegou ali naquele momento do pós-guerra e sacou que a grande forma de abstração era muito presente. E ele se envolveu nesse movimento. E aí a grande sacada dele foi trazer o abstracionismo para o Brasil, né? No momento em que ainda as pessoas ainda estavam fazendo muito figurativo e tal. Tanto é que ele não é bem recebido quando ele chega para a primeira Bienal aqui. Então a grande sacada dele foi essa, né? De fazer uma pintura muito peculiar, né? Muito original, né? Fazendo uso de várias técnicas, né? E ele era um cara muito. Dá para perceber assim que ele era um cara muito, vamos dizer assim, fazia muito bem o marketing dele, entendeu? Que é uma coisa que é muito atual nos dias de hoje. Ele já era um cara instagramável, vamos dizer assim. Se vendia Massa. muito bem, tanto é que ele chegou e a vender
inadequada e, enfim, interrompeu essa carreira tão promissora dele em 1967, lá em Paris. Perfeito. E Joey, falando agora sobre o processo de montagem dessa produção, a trilha sonora, a fotografia e até a própria edição tem um papel muito crucial e sensorial no filme. Houve alguma diretriz para que esses elementos também traduzissem o universo abstrato do Bandeira? Ah, com certeza. Na verdade, assim, eu tenho uma formação, apesar de já ter feito vários documentários, ter feito filme de ficção também, mas eu venho muito da escola da publicidade. Eu sou um diretor de filme publicitário. Então, assim, todos os filmes que eu faço, até os documentários, eu trato ele como uma estrutura meio que de produção de ficção. Eu não saio fazendo ali aquela coisa aleatória para depois pegar um quebra-cabeça e ir para a ilha de edição tentar resolver o filme. Então o filme ele tem um pouco dessa coisa, dessa estrutura, né, de que é o sobrinho que é meio que faz a trajetória em busca das memórias do tio, né? Fazendo o recurso, inclusive, da ficção. Ele se transforma no tio dele durante o percurso, exatamente por ausência de imagem. Eu queria usar muito o texto do Bandeira, que ele tem uma produção muito rica, mas aí, quando eu precisava usar texto, eu precisava de ter imagem para cobrir. Então, eu fiquei limitado muito nessa questão, né? Então, assim, acho que a coisa da finalização, do ponto de vista estético, eu estava fazendo um filme sobre um artista plástico, cara renomado, e eu tinha que fazer um filme que fosse minimamente bonito de se ver, né? E aí eu tive preocupação Com com relação certeza. a isso. Convidei um grande amigo que já fizemos vários parceiros, o Erlon Robson, que é um compositor aqui, um tecladista, um menino super talentoso que tem. A fotografia quem faz é um filho meu, que já está fazendo fotografia, fotografa muito filme publicitário também. E, enfim, e o processo de adição foi uma coisa assim muito lenta, na medida em que eu comecei a montar o filme, mas não tinha muito material iconográfico. Pra você ter a ideia, eu fiz o filme praticamente pelo WhatsApp. Pô, ligava para um amigo e, pô, você tem uma foto aí do Bandeira, o cara mandava e tal, aquela coisa com baixa resolução. E assim, eu montei praticamente durante um ano. Eu editava, parava, dava um time, procurava as coisas e tal. O editor que editou comigo, o Thiago Terrier, ele saiu para fazer outros trabalhos fez minissérie, fez até continuidade, até a gente chegar nesse resultado final, entende? Mas é mais ou menos por Entendo, aí. Joey. Joey, agora para a gente finalizar esse bate-papo que passou voando, vou fazer um bate-bola, jogo rápido com você, tá bom? Faço uma Tá bom? pergunta e você me responde de maneira sucinta. Um quadro do Bandeira que te atravessa até hoje. Ô, rapaz, eu acho que é o Cidade Queimada do Sol. É uma tela que está aqui. Aqui tem um museu de arte da universidade que ele inaugurou, o filme fala sobre isso, inclusive, e que tem uma boa coleção dele. Ele fez 30 e poucas peças. E tem um Uhum, tríplico, uma coisa imensa aqui, que é, assim, é quase que um cartão postal aqui da cidade, assim, um negócio que todo mundo que vai no museu conhece essa obra dele. Enfim, tem várias obras do Bandeira, um abstracionismo muito rico, tem coisas que eu acho. Evidentemente que tem algumas coisas que eu não gosto muito, mas é, uhum. é coisa do artista, né? Mas, assim, é uma produção muito bacana, muito rica, muito diversificada, né? E que pena que ele tenha falecido tão cedo, porque eu tenho certeza que ele ainda ia experimentar outras linguagens, sabe? Sim, Acho que ele acenava para essa coisa, né? Ele estava para ir para Nova York, que seria a partir da saída dele para a América, eu acho que ele ia se transformar num artista muito conhecido internacionalmente. Mas enfim, é uma figura, um personagem muito rico aqui da cultura do Ceará, né? Porque é um cara que sai daqui e vence e tal, tem muita coisa com imaginário aqui. Aqui, inclusive, as pessoas folclorizam muito com essa figura do Bandeira, que eu procurei uhum. me conter com relação a isso, a causos que contavam dele e tal. Me centrei muito em mostrar a importância da obra dele, o contexto em que ela aconteceu, né? E, enfim, e contar essa trajetória dele, que foi muito vencedora, digamos assim. Pronto, Joey. Para a gente finalizar esse bate-papo muito bom, muito enriquecedor, eu te deixo a missão de convidar o pessoal do Articute Cinema e Companhia a assistirem ao seu filme nos cinemas. Então fica à vontade para mandar qualquer recado.
Massa, hein? Então, a gente está fazendo essa distribuição através da Sereia Filmes, que foi um edital aqui da Lei Paulo Gustavo. Ainda bem que a gente está conseguindo botar Não é fácil, né? Todo mundo sabe que distribuir filme no Brasil não é fácil. A gente vai fazer uma distribuição tímida, mas significativa. Vamos começar essa semana aqui em Fortaleza. Depois vamos para Recife. Aí vamos fazer essa pré-estreia no Rio agora, amanhã, às 8h30 na Estação NET. Está todo mundo convidado. É só procurar aí no Instagram. E aí, depois vamos para São Paulo, dia 14, vamos fazer uma praia em São Paulo também, e pretendemos também lançar o filme em Brasília. E aí, posteriormente, como é um filme muito de nicho, né, de uma coisa muito específica, um documentário sobre um artista plástico, a ideia é que a gente disponibilize ele através de alguma plataforma, né, para que o filme possa ser visto pelo número maior de pessoas. Mas é isso aí. Vamos ver o Bandeira, vamos apoiar o cinema brasileiro. Com certeza. Viva o cinema nacional. Joey, sucesso para É. você. Para o que precisarem, contem conosco. E muito obrigado por nos receber mais uma vez, tá bom? Tudo de bom. Valeu, Forte eu que abraço, meu agradeço. amigo. Valeu. Imagina, abração grande, foi um prazer. Prazer foi todo meu.